PBTV vai entrevistar hoje um dos maiores nomes da arte marcial do país, César Augusto Pantoja. César é o pioneiro do Full Contact no norte do país e está entre os 10 primeiros no Brasil inteiro. Ele, este ano, está fazendo 50 anos de arte marcial. Atualmente ele mora em Recife e está em Belém temporariamente, e o PBTV não podia deixar de entrevistar ele. César, eu queria que você contasse pra gente um pouco da sua trajetória na arte marcial, como ela começou, quando ela começou. Exatamente. Os 50 anos que você se refere, deu início aos meus 14 anos de idade, atualmente estou com 64. Então, aos 14 anos de idade, eu comecei a ter o aprendizado do jiu-jitsu, que era a luta marcial mais tradicional ainda aqui, porque o jiu-jitsu, na realidade, começou no Brasil, em Belém do Pará, através de Pão de Coma, que foi quem passou o segredo da arte para a família Gracie, que depois mudou-se para o Rio de Janeiro. Então, aos 14 anos, eu iniciei com o jiu-jitsu, depois passei para a capoeira, da capoeira eu fui para o judô, do judô para o karatê, do karatê para o full contact, do full contact, que hoje em dia é conhecido como kickbox, eu passei para o muay thai, treinei boxe também. Então, dentro desses 50 anos estão essas artes marciais todinhas. E quais artes marciais exatamente você já praticou? Primeiro, jiu-jitsu. Segundo, capoeira. Terceiro, foi a luta livre americana. O quarto foi o boxe. O quinto foi o full contact, aliás, o karatê, com o professor Matira, do qual eu tenho a honra de dizer que fui o primeiro aluno dele no Brasil. Depois do karatê eu passei para o full contact, hoje em dia conhecido como o kickboxing, e atualmente eu tenho uma arte marcial principal, o muay thai, onde já fiz cursos até na Tailândia. E o César, ele é um dos maiores possuidores de certificados nacionais e internacionais do país, chegando a ter mais de 60 certificados. Fala um pouco pra gente como foi conseguir todos esses certificados. Exatamente. Então, com relação aos certificados, vocês temos aqui os certificados que possuo todos resumidamente. São certificados que ficam do tamanho de uma identidade para poder transportá-los e mostrar. Então tem certificados de karatê, certificados de kickbox, certificado de muay thai, certificado de boxe. E esses certificados já ultrapassaram os 60. Tem certificado na Tailândia, na França, na Argentina, no Chile, tem certificado na Holanda. Ultimamente, os mais recentes foram nas academias holandesas, Chakurik e a Megirodin, foram os últimos. E no Brasil, o mais recente foi no Rio de Janeiro, agora em julho. Então, o número de certificados acumulados já chega a ultrapassar 60. E de todos esses campeonatos que você participou, que devem ter sido muitos nesses 50 anos, quais você diria que foram os mais importantes? Bom, na realidade, quando eu comecei a praticar, não existiam campeonatos. Então, a única diversão, pode-se dizer, que existia no lugar do campeonato eram pequenos confrontos entre atletas de uma academia ou de outra academia. E eu me dedicava a esses confrontos que eram chamados vale tudo da época, que era a luta livre americana, onde não se podia usar o soco, usava a mão aberta, chute, agarrado e tal. Então essa que era a nossa competição. Não existia competição padronizada, com disputa de medalhas ou troféu, não existia isso. E você pode me falar alguma coisa sobre as federações e confederações do Brasil? Certo. A arte marcial, infelizmente, no Brasil, ela está muito desmembrada. Porque antigamente existia uma federação em cada estado, uma confederação no Brasil para cada modalidade desportiva. Por exemplo, existia a Confederação Brasileira de Kickboxing, ou Full Contact, Confederação Brasileira de Boxe, a confederação, uma de cada, Confederação Brasileira de Karatê. Hoje em dia você encontra só estilos de Karatê. Na minha época o Karatê eram 5 estilos,
Shotokan, Goju-ryu, Wado-ryu, Shito-ryu e Kyokushinkai. Hoje em dia, eu tomei conhecimento que só de federações e estilos de karatê no Brasil tem mais de 20. Então você vê que está enfraquecendo a arte marcial por essa ganância que existe em cada um querer criar sua federação, sua confederação. E o que você acha que poderiam fazer para isso não acontecer? Não há mais jeito, não há mais jeito, já chegou a esse ponto. Isso enfraquece muito a arte marcial, porque se você tem um estilo forte, você tem agrupado aquele estilo, aquela federação, bons atletas. Se você tem várias federações e várias confederações, vai desmembrar e fica um atleta bom aqui, outro atleta bom naquela outra federação, e assim vai, enfraquece demais a arte marcial. E hoje em dia você ainda pratica? O que você faz lá em Recife? Em Recife eu tenho uma academia da qual eu inaugurei em 1992, quando fui daqui para lá, estou há 20 anos. Então, essa academia, praticamente quem toma conta já é meu filho, David Pantoja, e do qual eu tive a honra de também ser um dos pioneiros no ensino do Muay Thai tradicional em Pernambuco. E o que você faz aqui em Belém agora? Se você ainda está treinando aqui, se você já veio outras vezes dar cursos aqui? Sim, exatamente. Estive em Belém várias vezes. Desde 92 que eu fui para Recife para cá, eu já vim dar vários cursos aqui. É de uma diferença de talvez um período de 2, 3 anos. Eu sou chamado por várias academias para dar curso. Dei curso em várias academias aqui de Muay Thai e Kickboxing. E então, resume pra gente o que é a arte marcial para você, o que ela significa, o que ela representou sua vida inteira. A arte marcial na minha vida entrou de uma maneira até interessante, porque eu, aos 14 anos, eu sempre fui magro, fui um garoto magro. E normalmente os meninos magros quase sempre são pressionados pelos maiores, mais fortes, no sentido de querer obter as coisas através da força. E eu, na realidade, procurei a arte marcial para poder me defender. Então, quando um mais forte vinha querer tirar alguma coisa de mim, ele era surpreendido, porque eu usava a arte marcial que eu sabia e não divulgava, praticava escondido. Então, essa foi uma das causas de eu ter procurado a arte marcial. E nunca, as minhas brincadeiras nunca eram iniciadas como hoje em dia, a garotada diz, pega uma bola, vamos brincar um futebol ali no terreno. Não, eu marcava um círculo no chão e dizia assim, vamos brincar de luta para ver quem coloca o outro para fora daqui dessa área. Sempre então, foi a arte marcial. Foi sempre amor desde o começo. Desde o começo. Só que juntou o útil ao agradável. Como eu tinha paixão pela arte marcial e também não tinha um físico avantajado, eu tinha que usar a arte marcial para me defender. Então tá, César, muito obrigada. Disponha sempre que for preciso. E eu fico satisfeito em ter sido recebido por vocês aqui em Belém do Pará, porque é o meu berço, sou paraense com muito orgulho, né? Então eu fico satisfeito de ter sido bem recebido aqui. Então tá. Esse foi o nosso bate-papo com César Pantoja, Luana Assis para o PBTV.